Alguns encontros a gente não planeja, eles simplesmente acontecem. E foi assim comigo em novembro de 2020, quando eu conheci o Papa Francisco em Roma. Para começar, eu sempre fui fascinado por sistemas jurídicos, né? E essa curiosidade me levou ao direito canônico. Eu sou advogado de formação, então eu queria conhecer como funciona o sistema jurídico da igreja. E foi através do direito canônico que a minha história com o Papa começou. Naquele ano, o nosso Instituto de Direito Canônico de Goiânia recebeu um convite muito especial, né, para participar do congresso de encerramento do ano judiciário do Tribunal da Rota Romana, que é o mais alto tribunal da Igreja Católica, responsável por, dentre outras coisas, pelos processos de nulidade matrimonial, e era um evento de peso em Roma. O detalhe é que o convite chegou de última hora, né? E eu ainda era noivo na época, e para ser sincero, eu estava numa fase financeiramente muito apertada, e mesmo assim eu me organizei como eu pude. E com muito esforço eu consegui então embarcar. A gente foi para Roma. E de Goiânia fomos um pequeno grupo, né? Eu, o nosso diretor do instituto, alguns professores e outros colegas. Então nós chegamos em Roma com aquele encantamento, né, que só quem pisa ali pela primeira vez entende. É porque é uma cidade que respira história, né? Em cada praça, em cada igreja, em cada pedra do caminho, né? Mas a viagem em si, ela não se resumiu a Roma, porque depois de alguns dias nós alugamos um carro e seguimos viagem para o interior da Itália. E antes de chegar ao nosso destino principal, a gente passou por Florença. E Florença é uma obra de arte viva, né? As pontes sobre o rio Arno, a cúpula, né? E o perfume do café nas ruas, tudo ali parece dialogar com o belo. Lá é um lugar sensacional. E de lá nós seguimos rumo a Trento, que é uma cidade cercada pelos Alpes com uma beleza quase irreal. Mas Trento é muito mais que uma paisagem, porque foi ali que entre 1545 e 1563 aconteceu o Concílio de Trento, que é um dos momentos mais marcantes da história da igreja, né? E durante quase 20 anos, os bispos e teólogos se reuniram para reafirmar a doutrina católica diante da reforma protestante, né, para promover reformas internas, para renovar a vida da igreja, né? Estar em Trento, depois de ter estudado tanto sobre aquele concílio, foi como atravessar as páginas de um livro, né, e caminhar dentro da própria história. Então, depois dessa viagem, né, eu acabei voltando sozinho para Roma de trem, um pouco antes do grupo, e foi por um motivo muito simples. Porque eu tinha um ingresso para assistir um jogo da Roma contra o Brescia, no Estádio Olímpico de Roma, né, que era um sonho antigo meu ver um jogo europeu ao vivo, então eu tinha que fazer isso. O problema é que eu não fazia ideia de onde seria o melhor lugar para sentar quando eu comprei esse ingresso. Eu acabei comprando ingresso de última hora, né, acabei ficando bem próximo do campo, e a parte onde eu fiquei não era, a cobertura não pegava, né, e choveu muito, né, era um daqueles dias frios e cinzentos de Roma, né, então choveu bastante. E a visão lá não era muito boa, né, e para completar, eu estava no meio da torcida organizada, né, comprei sem querer, no setor mais animado e barulhento do estádio. E para eu não me molhar, né, eu acabei ficando ali o jogo inteiro, né, entre as bandeiras, cânticos, fumaça, sinalizador, aquela bagunça, né, e mesmo assim foi inesquecível. Aquela energia do futebol italiano é algo surreal que a gente sente na pele, né. Então, no dia seguinte, eu reencontrei o nosso grupo, né, em Roma, e a gente seguiu de trem para Castel Gandolfo, que é a antiga residência de verão dos papas, né, que é um lugar lindo, no alto de uma colina, com vista para o Lago Albano. E foi ali, inclusive, que o Papa Bento XVI anunciou sua renúncia, né? Então, caminhar por aquele espaço tão silencioso e cheio de história mexe com a gente. Pois bem, a gente retornou para Roma, né, e fomos no outro dia nos credenciar. E o credenciamento do congresso aconteceu no Palácio da Chancelaria Apostólica, né, que é um edifício monumental, né, de arquitetura renascentista, que pertence à Santa Sé. Já o evento principal foi realizado na Basílica de San Andrea del Valle, que é uma das igrejas mais lindas de Roma, repleta de afrescos, colunas douradas, né? E ali nós participamos de palestras, celebrações, né? As conferências com juristas, os padres, os bispos do mundo inteiro, foi algo sensacional. Mas havia um momento aguardado por todos nós. No penúltimo dia, né, os organizadores anunciaram que cada participante receberia um convite individual para o encontro com o Papa Francisco. E foi uma mistura, né, de muita alegria, com expectativa, né? Então,
A gente recebeu esse ingresso e no dia seguinte, bem cedinho, né, a gente vestiu com os nossos trajes, né, os ternos, até porque tem um código de vestimenta, né, muito rigoroso para esse tipo de encontro. E a gente chegou então, né, no portão de bronze do Vaticano, para quem conhece, e a gente foi conduzido para a Sala Clementina pela guarda suíça, com aqueles uniformes, né? E lá o Papa Francisco, né, proferiu um discurso simples, direto e profundamente humano, falando sobre justiça, misericórdia, né, serviço. E depois ele cumprimentou a cada um de nós, né, e chegou a minha vez, e eu só consegui agradecer. Mas bastou aquele olhar, né, aquele sorriso sereno para sentir algo que nenhuma palavra explica. Então, naquele momento, foi algo muito interessante, tudo muito bem organizado, né, no Palácio Apostólico. A gente entrou por dentro do Vaticano, onde, né, os turistas não conhecem, foi algo surreal. A gente foi conduzido para essa Sala Clementina, que é onde geralmente, né, o Papa recebe autoridades, então lá é um lugar histórico, né, dentro do próprio Vaticano, que já é um lugar histórico por si só, né, mas a gente teve essa oportunidade. Então, foi uma oportunidade única. Então eu voltei para o Brasil com um coração cheio de gratidão, de fé, de propósito, né? Porque aquela viagem foi marcada por desafios, né? Imprevistos, chuva, estradas longas, filas longas, mas no fim tudo fez sentido, porque quando a gente se coloca no caminho certo, a providência ela abre as portas, né? E até mesmo as do Vaticano. Então, essa foi a história de quando eu conheci o Papa Francisco. Uma viagem que começou com incertezas e terminou com um encontro que mudou para sempre o meu olhar sobre a fé, o direito e sobre a vida também. E se você gostou desse vídeo, clique no botãozinho de like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. E nós vamos continuar postando vídeos sobre direito canônico, justiça e atualidades. Um abraço e até a próxima.